Eu não sei, o Zé que comentou É, que pôs era pra aqui, gente. iniciou gravação. Vamos ver se vai gravar. Aí, beleza. Pessoal, então todo mundo enxergando a tela aí. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai revezando entre teoria e apostila, tá? Então quem for fazer as anotações, quem tiver com a apostila em mãos aí, eu vou bem devagarzinho para dar tempo, assim, não fica embaçando muito não, tá? Faz o resuminho seu aí depois para você tentar fazer os exercícios, tá certo? E vão, à medida da semana que vocês forem tendo dúvida em algum exercício, vocês podem me sugerir, me manda que eu faço que a gente faz aqui, tá? Bonitinho. Eu já tenho algumas dicas de exercícios para fazer, só que é mais da apostila 2 da outra aula, tá bom? Pessoal, o que eu vou fazer hoje para a gente é um resuminho da aula 3 e 4 da Matemática 2, tá? Que é o finzinho da apostila 1. As duas aulas da apostila 1 que faltou aí para terminar, tá bom? Então, para quem quiser localizar aí, Matemática 2, aulas 3 e 4, certinho? É aí que nós estamos localizados, que é a parte de geometria, tá? Pessoal, antes da gente ir para o resumo teórico da aula, eu esqueci quem me perguntou. Alguém pediu para eu fazer esse exercício aqui, ó, que está lá na página 28 da apostila de vocês. Tá bom? É alguém que pediu para eu fazer, eu esqueci quem agora. Tá? Se a pessoa quiser se revelar aí, mas pediram para fazer esse exercício aí. É lá da aula 2, tá? Na verdade é da aula anterior. Mas eu vou fazer bem rapidinho, que ele é bem rapidinho, aí a gente já começa o resuminho da aula. Tá? Ele fala assim, ó, vocês estão com a apostila aí? Se tiver dúvida, pergunta, hein, turma? Pessoal, ele fala assim, ó, em muitas igrejas, casas e casas antigas de Porto Alegre, podem-se observar janelas de forma retangular, encimadas por um semicírculo, como mostra a figura a seguir. Então tá aí, galera. Ele deu o desenho de uma janelinha formada de um retângulo embaixo e de um semicírculo. Seria a metade de um círculo aí em cima, certo? Considerando que a parte retangular da janela, considerando que a parte retangular da figura possui X centímetros na base e a altura correspondente. Opa! É que eu estou me acostumando com o programa ainda, gente. Considerando que a parte retangular da figura possui X centímetros na base. Então a base vale X aqui, turminha, tá vendo? Ó? E a altura correspondente a 1,5 vezes essa medida, galera, ó, a altura da parte retangular corresponde a 1,5 vezes essa medida. Então a alturinha da janela aqui, ó, certo? É 1,5 vezes essa medida. A pergunta é, a função a f de x que determina a área total da janela em centímetros quadrados é. Pessoinhas, ele quer saber qual que é a função, qual das alternativas representa a área total da janela. Então essa aqui é a brincadeira do exercício, certo? Tudo bem? Entenderam o enunciado? Só que vamos pensar comigo o seguinte, gente. A área da janela, ela corresponde à parte retangular, tá bom? Que é x por 1,5x. Só que você tem essa parte de cima, né? Que é a parte de um semicírculo. Fechou? O que é um semicírculo? Exatamente metade de um círculo. Certo? E o que eu sei do semicírculo, turma? Eu sei que o raio dele é x por 2, concorda comigo? Por quê? Ó, porque a base do retângulo é x, então o raio dele é a metade de x, certo? Então é o seguinte, para a gente organizar, não é um problema difícil, tá? A gente tem aqui, ó, uma parte que é retangular, que eu chamei de A1, e uma outra parte que é meio círculo, que eu chamei de A2. E as medidas estão todas aqui, galera, ó. Eu tenho a base e tenho a altura do retângulo, e eu tenho o raio do círculo, que é o que importa. Concorda? Ô, Júlio, mas a gente não conhece quem que é o X. Não interessa. Olha as alternativas. Você não precisa descobrir quem é X.
certo? Então, vamos lá, ó. Quem que é a área 1? Olha aqui na figura, turminha. A área 1 eu chamei, é a área do retângulo, tá? Então, você tem uma base x e uma altura 1,5x. O que a gente aprendeu lá na teoria antigamente? Que a área de retângulo é base vezes altura, certo? A base é x e a altura é 1,5x. Então, eu substituí, ó, no lugar da base, eu coloquei x. No lugar da altura, eu coloquei 1,5x. Tá ligado? Se você fizer o produto aqui, turminha, dá 1,5x². Vê se vocês concordam. Tudo bem? Então, dá 1,5x². Tá aí, beleza? Tô indo devagarzinho para vocês conseguirem copiar aí quem quiser, tá? Tá bom, tá dando para entender. Então, beleza. Então, a área 1 tá pronto. Aí vai dando uns feedback aí, galerinha, pra gente ir trocando ideia aí. Quem que é a área 2, Júlio? A área 2 é a parte azulzinha clara aqui, ó, tá vendo? Só que a gente aprendeu na teoria, galera, lembra lá, ó, que a área de círculo é πr², hein? Então, πr² é a fórmula da área do círculo. Por que eu pus meio aqui na frente, turma? Porque é a metade, ó. A parte azul clara não é um círculo inteiro, é a metade de um círculo. Podia ser sobre 2 também, tá? Podia ser πr² sobre 2. Eu escrevi assim que eu acho mais fácil, porque eu vou substituir o raio por x sobre 2. Sacaram a manha? Então, nós vamos pegar esse x sobre 2 agora, que é o raio, e vamos substituir aqui no lugar do raio. Então, olha lá, vai ficar meio π x sobre 2². Se tiver dúvida, pergunta, hein? Eu troquei o raio por x sobre 2. Vamos fazer a continha agora? Quanto que é x sobre 2²? Ó, x ao quadrado é x² mesmo. E 2² é 4. Então, fiz a continha aí, show? Agora, multiplicação é de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar o quê, Júlio? Vai ficar πx² sobre 8. Por que 8, galera? Ó, 2 vezes 4. Então, até aí, o que eu fiz? Eu calculei as duas áreas aí separadamente. Certo? A área 1 e a área 2 separadamente. Até aí, tudo bem? E agora, galera, para a gente dar a resposta final, é só somar as duas. Só isso, ó. Vai somar a área 1 com a área 2, para a gente ter a área total da janela. E olha as alternativas, galera. Parece que ele nem fez a conta, tá? Ele só deixou somado mesmo e deixou o x em evidência. Então, ó, para terminar o exercício, vamos somar a área 1 com a área 2. Então, eu vou pegar 1,5x², que é a área 1, e vou somar com πx² por 8. Tá bom? E repito, ó, olhando para as alternativas, ele nem somou, tá? Tá vendo esse x² que aparece nos dois termos? Ele só pôs em evidência. Então, na hora que eu puser o x² em evidência, vai sobrar 1,5 daqui e π sobre 8 daqui, ó. Por isso que o gabarito é esse, tá? Ó, 1,5 mais π por 8x². Então, com um emoji muito felizinho aí de ter acertado o problema, da letra D de Dumbo. Então, esse que é o gabarito aí da questão. Certo, turma? Vou dar aí um minutinho para vocês copiarem, quem estiver copiando. E, enquanto isso, se tiver dúvida, façam a pergunta aí, vê se vocês entenderam. Pessoas, nenhuma pergunta? Tudo bem? Tranquilo? Aqui tá tranquilo, Júlio. Tranquilo, Júlio. Valeu.
Show de bola, parceiro. Então tá, mais 30 segundos só para terminar de copiar e a gente passa. Quem quiser ir pegando o caderno enquanto isso, a gente vai fazer o resuminho de algumas coisas aqui. Júlio, você parou em paralelismo, que é a última coisa que eu tenho no meu caderno. Eu posso estar atrasado também. Como é que é? Paralelismo. Paralelismo. É a última coisa que eu tenho no caderno. Foi isso que você passou? Exatamente. Da última vez? Nós vamos retomar daí mesmo. Exatamente. Ah, beleza. Porque Obrigado. eu vou só revisar esse lance do paralelismo e eu vou falar de triângulos. Beleza. Posso passar, turma? Se eu não puder, vocês falam que eu volto, tá? Pessoal, seguinte. Eu não sei se você já tem isso no caderno, parece que sim, né? O Yuri falou aí, mas eu vou revisar bem rapidinho aqui para quem não tem, tá? O que acontece, turminha? Ó, quando eu tenho duas retas paralelas, essa terceira reta que corta as paralelas recebe o nome de reta transversal, tá? Inclusive, é uma coisa que nós estudamos no final do ano. No final do ano, não, no ano passado, certo? Então, beleza, Júlio. Aí é o seguinte, o que acontece? Quando eu tenho retas paralelas, a gente vai ter ângulos nela, certo? Tá vendo esse ângulo alfa aqui em cima? Tá vendo o ângulo alfa aqui embaixo? Esses dois ângulos, turminha, eles ocupam a mesma posição nas paralelas, tá? Então, ângulos que ocupam a mesma posição nas paralelas são chamados de ângulos correspondentes, tá? Não preocupa muito com o nome, não, tá, turma? O nome é meio bobeira, tá bom? Eu quero só que a gente entenda visualmente como é que funciona a brincadeira, tá bom? Então, se eu voltar nas retas paralelas, não precisa copiar de novo não, tá? Você tem um ângulo alfa ali em cima, você tem um ângulo alfa aqui embaixo, e você tem esse outro ângulo alfa aqui, galera, ó, que é OPV do de cima, concorda comigo? Então, vamos lá. O de baixo é igual ao de cima porque eles são correspondentes. Mas, por sua vez, esse alfa aqui, ó, ele é igual a esse alfa aqui, porque eles são opostos pelo vértice. Fechou? E aí, galera, esse alfinha aqui de cima com esse alfinha aqui de baixo, eles ficam dentro das paralelas. Tá vendo, ó? Um tá do lado de dentro em cima, o outro tá do lado de dentro embaixo, certo? Então, como eles estão dentro das paralelas, eles são chamados de ângulos alternos internos. Tá? Por que eu estou lembrando exatamente desses dois? Porque aí, galera, esse aqui é um esqueminha que nós vamos usar muito em exercícios de geometria. Eu tenho certeza que vocês lembram do ano passado, da tal da regrinha do Z. Tá? Então, repetindo, ó, esses ângulos que ficam dentro das paralelas são chamados de ângulos alternos internos. Tá? E esse tipo de visão, tá? A gente enxergar esse tipo de ângulo é muito interessante para a gente fazer os exercícios. A gente usa muito isso em problemas de geometria. Tá certo? Lembravam disso, gente? Tudo bem? Suave, Juliano. Pessoinhas, e aí, carinhosamente, pensando nesta regra toda, né, que eu falei para vocês, nasce aquela regrinha do Z que a gente falou desde o ano passado, né? O que é a regrinha do Z, professor? Ó, quando você tem um ângulo alfa em cima e embaixo que ficam no cantinho do Z, tá vendo as duas paralelas aqui, ó? Tá? E eu enxergo aí uma letra Z. Então, esses dois ângulos do cantinho, que são os alternos internos, eles têm sempre a mesma medida. Então, carinhosamente, a gente chama isso de regra do Z. Tá? Isso é importante, e vocês lembram desde o ano passado que a gente usa bastante essa regra em geometria.
Tá certo? Refrescar a memória aí? Tudo bem? Sim. E lembrando, turminha, que você só pode pensar em regra do Z quando existe retas paralelas, tá? Se não tiver paralela, não existe regra do Z. Fique esperto. Tá bom? Pessoas, a regra do Z, ela inspira a gente a lembrar de um outro teorema chamado de teorema dos ângulos internos. Tá certo? Vou explicar o que é isso aí, ó. Teorema dos... Esse aqui vocês já sabem também. É mais a título aí de relembrar mesmo. Eu tenho certeza que vocês já sabem isso. Tá? Se estiver indo muito rápido, vocês freiem, hein, galera? Quem estiver fazendo um resuminho aí. A partir daqui agora, galera, a gente vai falar um pouquinho de triângulos, tá? A gente vai lembrar algumas coisas a respeito de triângulos. Pessoas, pensa num triângulo. Beleza, qual triângulo, Júlio? Qualquer tipo de triângulo. Qualquer tipo de triângulo que você quiser imaginar. Tá? Imagine que você tenha os ângulos internos do triângulo. Todo mundo sabe que um triângulo tem 3 ângulos internos. Eu estou chamando aqui de alfa, beta e gama. Ok? Então, alfa, beta e gama são os 3 ângulos internos aí do triângulo. Certo, turma? Ok. Beleza. E aí, galera, o que acontece? Ó, imagine que eu vim aqui em cima e trace uma reta paralela. Tá vendo a reta paralela aqui? Joia. Pessoas, pela regra do Z, enxergue comigo, ó. Tem um Z aqui, não tem? Bem nessa parte aqui, ó. Reta paralela, desce, reta paralela. Então, esse alfinha de baixo vem parar aqui em cima, por causa da regra do Z. Beleza, Júlio, entendi. E o gama, turma, é a mesma coisa. Tá vendo o ângulo gama aqui, ó? Olha um Z aqui, tá vendo, ó? Você tem um Z vindo aqui em cima, desce e vindo aqui embaixo. Então, por causa desse outro Z, o gama de baixo vem parar aqui em cima. Então, olha só que interessante. Esses 3 ângulos, o alfa, o beta e o gama, eles formam um ângulo de 180 aqui em cima. E daí que nasce aquela regrinha que vocês sabem desde 1960, que os ângulos internos de um triângulo, né, somados sempre dão 180 graus. Bom? Então isso é chamado de teorema dos ângulos internos, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. O que justifica isso é a regra do Z. É a regra das paralelas. Vê se está claro, turminha? Lembravam, né, disso? Tenho certeza que sim. Pessoal, tudo bem? Tá dando tempo de copiar aí, tranquilo? Tudo certo, até essa parte já tinha passado. Já tinha, né? Ah, eu já tinha falado disso? Já, no meu caderno tem, pelo menos. Já. Beleza. Então tá, vou passar aqui, tá? Galerinha, teorema dos ângulos externos. Cheguei a falar disso também? Eu não sei o que você já falou, porque eu copiei da videoaula. Ah, então, tranquilo. Você Então. falou já falou até de triângulo equilátero. Triângulo. Então tá, então vamos seguindo aí. Então vai servindo como recordação, tá? Como revisão, já que a gente entra nas partes novas. Galera, ângulo externo é aquele que a gente obtém esticando o lado da figura. Então vai recordando aí comigo. Então olha só, quando eu estico o lado da figura, eu formo um ângulo externo.
Aqui fora eu tenho um ângulo externo que é parente do gama. Lá em cima, se eu esticar, eu também formo um ângulo externo que é parente do beta, que eu estou chamando de B. E aqui embaixo, se eu esticar, eu também formo um ângulo externo que é companheirinho do alfa, que eu chamei de A. Então, galera, ó, em cada canto, em cada vértice de um triângulo, eu tenho tanto o ângulo interno quanto o ângulo externo, tá bom? Então, Júlia, a gente pode dizer que em todo triângulo existem 3 ângulos internos e também 3 ângulos externos? Exatamente. Primeira observação, turma. Notem que cada ângulo interno junto com o seu externo dá 180. Concorda comigo? Fato, né? E existe um teorema chamado de teorema dos ângulos externos, que na verdade eu divido em 2 partes, tá? A primeira parte diz assim, ó, a soma dos ângulos externos dá acho que caiu ali, caiu, né, gente? Caiu Não. Não, caiu não. Então tá. Se der pau aí, vocês me falam. Galerinha, a primeira parte diz que a soma dos ângulos externos dá 360 graus. Tá bom? Então, sempre os ângulos externos de um triângulo sempre dá 360. E tem uma outra parte, turma, que diz assim, ó, cada ângulo externo, presta atenção nisso, hein, a gente vai usar nos exercícios. Cada ângulo externo é igual à soma dos outros 2 não adjacentes a ele. Vamos refletir nisso, ó. Cada ângulo externo é igual à soma dos outros 2 não adjacentes a ele. Como assim, Júlio? Por exemplo, tá vendo esse ângulo A? Pega o ângulo A aqui, ó, verdinho. Esse ângulo A, o que quer dizer a palavra adjacente, turma? Adjacente quer dizer do lado. Então, o ângulo A, ele é adjacente do alfa. Só que ele não é adjacente nem do beta, nem do gama. Então, o que diz essa regra? Que o ângulo externo, ele equivale à soma dos outros 2 não adjacentes a ele. Quem que são os não adjacentes do A? O beta e o gama. Então, eu poderia dizer que o ângulo A, ele equivale a beta mais gama. Sacaram a manha? Tá, o ângulo A que está aqui fora, ele é a soma do beta com o gama. Certo? É isso que quer dizer essa regrinha. E, por incrível que pareça, galera, é uma regrinha fácil de entender, porém ela é chata de enxergar. Então, nos exercícios, às vezes eu fico um pouco confuso na hora de querer usar essa regra. Tá bom? Então, tem que treinar a visão aí a enxergar isso. Tá bom? Mas a regra é essa aí, tá? O ângulo externo é a soma dos outros 2 não adjacentes a ele. Tudo bem, turma? Posso passar? Tranquilo? Eu tinha falado disso também, né? E pode passar. Beleza. Pessoas, um triângulo, refresca a memória, ele pode ser equilátero, que tem os 3 lados congruentes. Ele pode ser um triângulo isósceles, que tem 2 lados congruentes. Ou ele pode ser um triângulo escaleno, que ele tem todos os lados diferentes. Pessoinhas, esses nomes são importantes, hein? Não pode esquecer. Isso aparece toda hora nos problemas de geometria. Então, o que é o triângulo equilátero? É o mais lindo de todos. É o irmão bonito da família dos triângulos. Quem lembra o que quer dizer a palavrinha congruente? Igual. Igual, exatamente, de mesma medida. Então, ó, um triângulo equilátero, além dele ter os 3 lados iguais, do mesmo tamanho, os ângulos internos dele sempre valem 60 graus. Por que isso, Júlio? Porque eu sei que a soma é 180
E se eu pegar 180 e dividir por 3, dá 60. Show de bola? Então, toda vez que o exercício falar que o triângulo é equilátero, você já pode tacar lá 60 graus nos ângulos. O triângulo isósceles, turma, tem dois lados congruentes. Então, ele vai ter dois ângulos congruentes também. Tá bom? Então, habitua isso aí. Isso é importante. Pensa aqui no triângulozinho isósceles. Ó, se eu falo para vocês que esses dois lados são iguais, né? O lado da esquerda e o lado da direita, quer dizer que os dois ângulos da base dele também são iguais. E o escaleno, gente, o escaleno é o feioso, tá? É o irmão feio da família, ele é todo feio. Todos os lados dele são diferentes e todos os ângulos dele também são diferentes. Tá bom? Gente, mas esse nome equilátero, isósceles e escaleno é uma classificação de acordo com os lados, tá? Eu posso classificar também o triângulo quanto aos ângulos. Tá bom? Então, existe uma outra classificação dos triângulos que é a respeito dos ângulos dele. Quando eu falo de ângulo, turma, um triângulo pode ser retângulo, que é aquele que tem um ângulo reto, que é famosíssimo, que a gente usa demais nos problemas. Ele pode ser um triângulo acutângulo. Galera, a palavra acutângulo vem de ângulo agudo, tá? Então, é aquele que tem todos os ângulos agudos. O que são ângulos agudos, turma? Menor de 90 Menor que graus. 90 graus. Menor que 90 graus. Então, é um triângulo em que todos os ângulos dele têm ângulos menores que 90. Tá? E ele pode ser obtusângulo. Obtusângulo vem de obtuso. Então, é aquele que tem um ângulo obtuso. É claro, gente, que um triângulo só pode ter um ângulo obtuso. Os outros dois serão agudos, tá? Esses nomes, gente, já não são tão frequentes assim, né? A gente não ouve muito essa palavrinha, né? Acutângulo, obtusângulo, mas eles existem, tá? De tudo isso, galera, os triângulos mais comuns, as palavrinhas que mais aparecem em exercícios, é o equilátero, o isósceles e o retângulo. São os três mais famosos aí, e eu tenho certeza que vocês já sabiam de tudo isso. Tá? Algum comentário, turma? Alguma observação? Você vai resolver os exercícios? Eu vou. Já que eu estou só fazendo um resuminho, a gente vai fazer alguns exercícios de exemplo. Pode ser a dúvida ou tem que ser o para-sala? Olha, às vezes, eu poderia ser a dúvida. O problema é eu tentar te explicar aqui pelo computador. Verdade. Eu comprei uma mesa digitalizadora para eu escrever no computador, entendeu? Mas ainda não chegou, vai chegar para mim terça-feira. Então, provavelmente, na nossa... chique. Oi? Que chique que você tá. Pois é, aí vai ficar legal. Então, provavelmente, na nossa aula de quarta-feira que vem, eu já vou estar com essa mesinha e aí eu vou poder tirar dúvida de vocês na hora. A gente pode discutir qualquer exercício que vocês quiserem. Tá, obrigada. Hoje eu vou fazer alguns que eu escolhi e alguns que o pessoal me perguntou. E a partir de semana que vem, a gente pode fazer o que vocês quiserem na hora. Certinho, Júlio, obrigada. Desta Entendeu? parte, galera, alguma pergunta? Você falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Que eu cortei? Falou não, pode prosseguir aí, Ju. Mas quem tá falando comigo? Eu não reconheci a voz. Ali. Eu lia. Olha, qual que é o exercício que você está em dúvida? Tem vários. Tem vários, mas dessa aula 3 e 4? Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar o resuminho dela. Se eu não passar pela sua dúvida, você me fala. Aí a gente dá um Tá jeito bom. de resolver. Tá, obrigada. De nada. Gente, dessa tela alguma pergunta? Podemos passar? Pode, Eu ué. acho. Ó, esse é um exercício que eu escolhi para a gente fazer. Para a gente brincar. Eu não estou conseguindo tirar essa janelinha daqui. Pessoal, vamos lá, ó. Gente, esse exercício está na página 32, tá?
Quem quiser localizar aí, está na página 32 da apostila. É o exercício número 7. Exercício número 7 da página 32. Ele fala assim, ó, uma tira de papel retangular branca de um lado e cinza do outro foi dobrado como na figura a seguir. Então tá aí, galerinha, ó, uma tirinha de papel, ela era esticadinha, e aí alguém pegou essa tirinha e dobrou, tá? Essa que é a ideia. Ele quer saber qual que é a medida do ângulo alfa. Ele deu que a largura da fita é 1, ele dobrou a fita até ficar 2 aqui, ó, e quer saber qual é a medida do ângulo alfa. Então vamos fazer esse exercício de exemplo. Por que eu escolhi esse exemplo aqui para a gente fazer? Ele tem a ver com paralelas, tá? A gente vai usar a regra do Z, vai usar paralelismo, fechou? Então se alguém não conseguiu fazer, presta atenção aí. Pessoal, como é que a gente pode começar a resolver essa questão, hein? Vamos pensar comigo o seguinte, ó. Pessoal, eu tenho que usar esse 1 e esse 2 para alguma coisa, tá? Eu tenho que tentar achar onde que eu encaixo esse 1 e esse 2 no exercício. Gente, em geometria, uma coisa que ajuda bastante a gente resolver problemas é criar triângulos. Triângulo é uma figura muito manjada em geometria. Então, uma dica para vocês aí. Toda vez que a gente estiver tentando fazer um problema de geometria, tenta enxergar triângulo, galera. Triângulo, triângulo, tá? E outra, turma, ele pediu ângulo alfa, não pediu? Pensa comigo na lógica, ó. Ele pediu um ângulo alfa. Só que eu não tenho nenhum ângulo no exercício. Eu vou ter que descobrir a medida de algum ângulo. E eu sei que quem me ajuda a achar algum ângulo é a trigonometria. Então, eu já estou começando a pensar na minha cabeça. Seria bom eu ter triângulos, seria bom eu usar trigonometria, porque a trigonometria gosta de ângulos, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, bom, me segue aí com o raciocínio. Eu vou fechar esse ladinho vermelho aqui, tá vendo? Poderia ser aqui embaixo? Aqui embaixo não seria legal, sabe por que seria legal onde eu fiz? Porque eu vou aproveitar o lado 2, né? Então, por que eu ajeitei esse lado vermelhinho aqui? Porque eu formo um triângulo retângulo, tá? E eu sei que essa medida vale 1. Por que essa medida vale? Eu sei que vale 1, porque veio daqui de cima, tá vendo? É como se eu tivesse arrastado esse 1 aqui para baixo. Júlio, como é que você tem certeza que esse ângulo é reto? Ora, turma, o canto da fita é ângulo reto aí. Ele não falou lá no início do problema que a tira era retangular? Então, aqui é um ângulo reto, concorda comigo? Então, vai tentando caçar a ideia aí para vocês verem. Então, olha, eu tenho duas coisas interessantes, então. Ó, eu formei um triângulo, concorda comigo? E esse triângulo é retângulo. Ah, triângulo, retângulo, trigonometria. Então, eu acho que eu vou usar esse triângulo para fazer o problema. Tá vendo? Ó? Todo mundo sacou que eu formei um triângulo vermelhinho aqui? Vamos tirar esse triângulo aqui só para ele ficar maior e a gente enxergar o que a gente vai fazer? Acompanharam meu raciocínio, turma? Eu achurei, ó. Achurei não. Eu delimitei um triângulo, tá? E ele é retângulo aqui em cima, ó. Esse lado vale 1, esse lado vale 2. Eu só fiz ele maior, tá, galera? Esse triângulo aqui é o mesmo triângulo que tá aqui, tá? Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um cálculo para me ajudar a achar o lado X, o ângulo X. Eu chamei esse ângulo de X, tá bom? Sacaram a manha, turma? E aí nós vamos apelar para trigonometria. Gente, toda vez que vocês quiserem achar ângulo, pensa na trigonometria. Ela é muito útil para a gente para achar ângulo. Oi? Eu não entendi por que tem que achar o ângulo X. Como assim? Tá, porque o que eu pensei? Eu preciso do alfa, não preciso? Quem está perguntando? A Iana. A Iana. Gente, eu vou perguntando porque às vezes eu não reconheço a voz de vocês aqui no computador, tá? Oi, Iana, olha só. Eu quero o ângulo alfa. E eu não tenho nenhum ângulo no exercício.
Tenho nada, 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 nada. Eu só tenho lado, não tenho ângulo. Então, Uhum. eu tive que inventar um triângulo, eu tive que bolar um triângulo. Aí eu bolei esse triângulo que está aí, que é esse triângulo vermelho, e o único ângulo que eu achei que é interessante, eu descobri, é esse X aqui. Poderia ser esse outro aqui, tá? Poderia ser esse outro companheirinho aqui dele, ó. Então, por isso que eu pensei no ângulo X, Iana, porque é um ângulo do triângulo que eu formei. Você teria Tá. uma outra sugestão de formar um outro triângulo no outro lugar para achar o X, para achar o ângulo? Não, foi só uma pergunta mesmo, que eu Mas não tinha você entendido entendeu? direito. Você Entendi. entendeu o meu objetivo? Aham, Então, obrigada. beleza. Então, show. Então, beleza. Galera, me ajuda a recordar. O ângulo reto está aqui em cima. Se o ângulo reto está aqui em cima, 2 é a hipotenusa, certo? 2 é a hipotenusa. E 1 é o cateto oposto. Concorda comigo? 1 é o cateto oposto. Quem que ama, quem que adora o cateto oposto e a hipotenusa? Seno. É o seno. Então, eu vou usar o seno para resolver a questão. Certo? Eu vou usar o seno para resolver o exercício. Seno é cateto oposto por hipotenusa. Tá aí todo mundo? Tá comigo? Beleza? Vamos lá. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é 1 e a hipotenusa é 2. Deve ser, Vinícius. Se cortar, vocês gritam aí, hein, gente. Pessoal, qual que é o ângulo que tem C no meio? O ângulo que tem C no meio é 30. Lembra da tabelinha? Ah, então legal, Júlio. Você acabou de descobrir que esse ângulo vale 30 graus. Pronto, a parte de trigonometria que eu queria acabou. Agora eu vou voltar para o exercício e vou tentar ver como é que eu encaixo 30 e como é que o 30 me ajuda a terminar a questão. Até aí tudo bem, turma? Sim, senhor. Beleza. Galera, eu ampliei a figura para a gente enxergar melhor, tá? A figura é a mesma, tá bom? Então eu arrastei a figura para cá. Então vamos lá. O 30 graus está aqui, não tá? Ó, lembra que o 30 graus era o ângulo do cantinho aqui da folha dobrada. Então aqui é o 30, tá vendo? Ó? Eu vou esticar essas duas paralelas. Tá bom? Só para a gente esticar a fita aí. Lembra que a fita, antes de estar dobrada, ela estava para cá, né? Então a fita ela estava esticada aqui. Ô, gente, se eu puser um 30 ali embaixo, todo mundo aceita de boa? Olha esse trintinha que está aqui, ó. Que é esse ângulo branco aqui. Tudo bem com ele ou suou esquisito? Esquisito, eu não entendi, não. O 30 de cima, tudo bem. O 30 da O parte 30 de escurinha. cima tá. Aham, É o 30 que nós achamos. aham. Tá. Ora, pensa assim. Você não dobrou a fita? Desdobra Dobrei. a fita. Se você desdobrar a fita, esse 30 vem parar aqui embaixo. Entendi. Sim ou não? Entendi, Júlio. Lembra que era uma dobra, né? Essa parte escura, se você desdobrar essa parte escura, ela vai ficar reta aqui, ó. E aí o ângulo 30 desdobrado vem parar aqui. Enxergou? Enxerguei. Então, é uma Obrigado. pegadinha, né, galera? Porque olha só, se o aluno não enxerga isso, tá? O aluno conseguiu achar o 30. Opa, foi mal. O aluno conseguiu achar o 30, beleza. Se a gente não enxerga que você tem que desdobrar para esse 30 vir parar aqui, você fica travado no problema. Olha que sacanagem. E aí, turma, para acabar, a gente vai usar a regra do Z. Todo mundo está enxergando uma letra Z aí? Olha a linha vermelha de cima, olha a linha vermelha de baixo. Eu enxergo uma letra Z aqui, ó. Então, esse ângulo de 60 graus aqui embaixo vem parar aqui em cima, por causa da regra do Z.
Enxerga aí, turminha, ó, tem uma letra Z embutida no esquema aí. Então, quer dizer que esse ângulo vale 60, automaticamente alfa vale 120, que é o gabarito da questão. Aí aparece o emoji felizinho. Tá feito o exercício. Perguntas? Todo mundo viu, gente? Acho que tá tranquilo, Júlio. Tá de Beleza. boa. Eu vou perguntando aí só para saber se vocês estão aí, tá? Tá de boa. Eu vi aqui, Julião. Oi? Ao vivo que Ah, entendi. todo mundo Ah, mundo em pé, né, concentrado. Vinícius? Sem estar deitado. Em Muito pé? bem. Belezinha. Em pé. Ah, tô sentado. O mais confortável possível para ter o melhor desempenho possível. Vocês tinham feito esse exercício? Eu tinha. Não. Esse aí eu tinha feito também. Então tá bom. Posso passar? Alguém tá copiando ainda? Bom, ninguém falou nada porque eu posso, né? Então vamos lá. Vai, Fur. Se eu não puder, vocês falam que eu volto, hein? Pessoas, agora isso aqui eu não sei se vocês têm, hein? Tá? Eu não sei, eu não cheguei a falar pra gente na aula presencial. Eu não sei se vocês fizeram o resuminho de vocês. O que é a base média de um triângulo? Tá? Vamos aprender o que é isso. Base média de um triângulo. Isso aí pode ser útil para a gente resolver algum problema. Pessoas, vou bem devagarzinho aqui, tá? Porque eu tenho certeza que isso eu não falei na aula presencial. Então, quem quiser anotando, base média de um triângulo, turma, é esse conceito aí, ó. É o segmento que une... Essa janelinha está me enchendo o saco, mas eu ainda não descobri como é que a gente tira ela. É o segmento que une dois pontos médios de dois lados de um triângulo. Tá? Então, vai aparecer de novo aí para vocês, ó. O que é a base média de um triângulo? É o segmento que une dois pontos médios de dois lados de um triângulo. Vamos ver na prática que fica mais fácil de entender? Gente, por que chama base média? Porque tem a ver com média, com ponto médio. Lembra na geometria? O que é ponto médio, turma? Ponto médio é o ponto que divide um lado ao meio. Certo? Então vamos lá comigo, ó. Vamos pegar esse ponto vermelhinho. O que é esse ponto vermelhinho aí, ó? É o ponto médio do lado direito. Certo? Vou chamar ele de ponto N de nariz. E o ponto verdinho? O ponto verdinho é o ponto médio do lado esquerdo. Eu estou chamando de M de margarida. Tá bom? Aí, galera, se eu ligar os dois, se eu ligar o ponto M de margarida com o ponto N de nariz, eu estou formando uma base média do triângulo. Sacaram a manha? Então, isso que é a base média de um triângulo. Tá? Eu formo um triângulo aqui em cima, galera, ó, que é semelhante ao triângulo grande. Sacou? O triângulo de cima, ele tem as medidas que são exatamente a metade das medidas do triângulo grande. Se o triângulo grande, por exemplo, tiver lados 5, 6 e 7, o triângulo pequeno vai ter lados 2,5, 3 e 3,5. Entenderam o que eu falei? Então, isso é chamado de base média do triângulo. Pessoinhas, mas, então eu marquei aqui, ó, MN é uma base média do triângulo. MN é uma base média do triângulo. Show de bola, gente? Tudo bem? Por aqui tranquilo.
Pessoas, agora olha só comigo. Não precisa copiar de novo não, tá? Mantenha o seu desenho aí. MN é uma base média, beleza. Só que se eu marcar um outro ponto aqui embaixo, ó, no lado de baixo, é outro ponto médio. Vou chamar ele de L de lombriga, tá? Então você tem outro ponto médio aqui. Turminha, e se eu tenho outro ponto médio, ligando ele nos outros dois pontos, eu tenho outras duas bases médias. Olha que interessante. Então, no fundo, turma, todo triângulo tem 3 bases médias. Tá bom? 3 bases médias. E olha outra coisa interessante, turma. Quando eu ligo os pontos médios, ligando as bases médias, eu crio dentro dele 4 triângulozinhos. O triângulo de cima, o da esquerda, o da direita e o do meio. E deixa eu contar uma historinha para vocês, gente. Todos esses triângulos são exatamente do mesmo tamanho e têm exatamente as mesmas medidas com o mesmo formato. Tá? Os 4 triângulos são congruentes. Fechou? Então, eu escrevi para a gente aqui, ó. Todo triângulo tem 3 bases médias. Tá? E as 3 bases médias de um triângulo o dividem em 4 triângulos congruentes. Eu escrevi isso que eu expliquei, tá? Então, as 3 bases médias de um triângulo dividem, né, esse triângulo em 4 triângulos congruentes. Isso pode ser interessante, gente, para a gente resolver problema de área, por exemplo. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, ó, eu tenho uma área desse triângulo grande aqui. Tá? Sei lá, a área desse triângulo vale 40. Se a área desse triângulo vale 40, quer dizer que cada triângulozinho desse de dentro tem área 10. Porque todos eles são idênticos. Então é 10, 10, 10 e 10. Tudo bem, gente? Entenderam o que é base média e o que ela faz? Aqui sim. Pessoas, Tá de boa também. A base média, então, é na metade do lado? Sim, base média. Lembra assim, base média sempre tem a ver com ponto médio. Então você pega metade de cada lado e desenha as bases médias. Num exercício, às vezes, não precisa vir todas as bases médias, tá? Você pode ter uma só, igual nesse desenho aqui, tá vendo? Você tem uma base média só que eu posso ter todas as bases médias ao mesmo tempo, tá bom? O que é importante saber? O que é a base média e o que ela faz. Toda base média vai dividir no triângulo ao meio. E se eu desenhar todas as bases médias, ele divide o triângulo em 4 triângulos idênticos. Obrigada. Tudo bem, turminha? Olha aí, vê se tem mais alguma pergunta. Vou dar aí uns 30 segundinhos para vocês acabarem de copiar, tá? Quem estiver copiando. Ô, Júlio, que Oi. aplicativo que é esse que você usa para desenhar no slide? Não entendi. Fala para mim de novo. Que aplicativo que é esse que você usa para desenhar no slide? Não, na verdade não é um aplicativo, chama mesa digitalizadora. É uma mesinha tipo um tablet, mas ela é um pouquinho maior que um tablet, é o tamanho de uma folha de papel. E aí eu conecto no computador com um cabo USB, pode ser via Bluetooth, e vem uma caneta digital, com uma ponta É digital. tipo um teclado. Como se fosse um teclado, mas aí eu vou escrever com a mão mesmo, entendeu? Tudo que eu escrever nessa mesa vai aparecer na tela do computador. Fera. Então por exemplo, se eu for fazer um exercício de geometria, eu posso montar, né, deixar o exercício colado num PowerPoint, por exemplo, é só o enunciado com a figura, e eu posso ir rabiscando essa figura. É o que eu faria na lousa, por exemplo. Uhum. É bem legal, é bem interessante.
Aí vai evitar de eu ficar fazendo, porque aqui eu tive o trabalho de montar tudo isso, dá trabalho pra caralho. E aí eu vou poder fazer exercício também, qualquer um que vocês quiserem, é interessante, é legal. Da hora. Só que eu comprei ontem, vai chegar semana que vem, terça-feira. Pode crer. É bem legal mesmo. Bom pra jogar Gert. Como é que é? Não, nada não. Pessoal, posso passar? Tranquilo? Pode. Galerinha, outra coisa que eu não falei pra gente na aula e que pode ser importante em algum exercício, tá? O que é o incentro de um triângulo? Como a aula tem a ver com triângulos, então a gente está relembrando algumas coisas legais que um triângulo tem, tá? Então, incentro é um elemento que o triângulo tem. Vou explicar para vocês direitinho o que é o incentro de um triângulo. Seria um subtítulo aí, tá, turminha? Pega um triângulo. Pensa num triângulo qualquer. Pode ser qualquer tipo de triângulo, tá, galera? Pode ser qualquer tipo de triângulo. O que é bissetriz? Reta e corta um ângulo ao meio. É uma reta que corta um ângulo ao meio, beleza. Então vamos lá, ó. Tá vendo essa linha azul? Essa linha azul é a bissetriz desse ângulo de baixo aqui. Então quem estiver desenhando, faz uma linha azul aí e tenta dividir esse ângulo ao meio, mais ou menos. Eu vou chamar de x e x aqui, tá? Só para você lembrar que é uma bissetriz. Então vamos lá, eu desenhei uma primeira bissetriz do triângulo aí. Nós vamos pegar uma outra linha vermelha saindo lá de cima, tá vendo? Então essa linha vermelha está dividindo o ângulo de cima ao meio. Então eu vou chamar de y e y, tá bom? Então vamos lá, a linha azul é a bissetriz do ângulo de baixo. A linha laranja é a bissetriz do ângulo de cima. E a linha verde é a bissetriz desse ângulo da direita aqui. Eu vou chamar de Z e Z. Até aí show, galera? Beleza? Então estou entendendo, hein? O que o Júlio fez? O Júlio pegou e desenhou as 3 bissetrizes de um triângulo. Tá? Ó, dividiu o ângulo de baixo aqui ao meio, dividiu o ângulo de cima ao meio e dividiu o ângulo da direita ao meio. Tá vendo esse pontinho aqui do meio, ó? Esse pontinho do meio que eu marquei de pretinho é o tal do incentro. Olha a observação que eu escrevi pra gente aí, galera. Todo triângulo tem 3 bissetrizes internas. Tem mesmo, ó. A azul, a laranja e a verde. Eu consigo fazer isso para qualquer triângulo que eu imaginar na minha vida. Certinho? Então, todo triângulo tem 3 bissetrizes internas. Tá? E elas se encontram neste ponto preto chamado de incentro. Então, qual que é o conceito de incentro, terceiro ano? É o ponto de encontro das bissetrizes. Tá? Se quiser escrever aí, ó, incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, as bissetrizes internas se encontram num ponto chamado, tá errado aqui, incentro. Na verdade, eu nem precisaria desenhar as 3 bissetrizes, tá? Se eu desenhasse apenas 2 bissetrizes, já dá para descobrir aonde que é o incentro. Eu desenhei as 3 só para ficar bonitinho aí. Tá? Gente, e olha que interessante, existe uma propriedade muito legal desse incentro que é assim, ó.
Tem até um porquê dele chamar em centro. Se você vai lá e coloca um círculo bem no meio do triângulo, pensa num círculo relando nos 3 lados do triângulo. Me ajuda a lembrar como é que chama na geometria quando uma figura está dentro da outra perfeitinha assim? Inscrito. Inscrita, muito bem. Então, esse círculo, turma, está inscrito no triângulo. Daí o nome incentro. Então, por que chama incentro? Porque é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Vou só pôr aqui para carregar, que vai. Tudo bem, turma? Todo mundo entendeu o que é incentro? E para que ele serve? Então, resumindo, tem 2 coisas importantes vocês têm. Opa! Tem 2 coisas importantes que é bom saber. Primeiro, que ele é o encontro das bissetrizes. Segundo, que ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Viu um triângulo, viu uma bolinha dentro dele, o centro dessa bolinha é o incentro. Perguntas? Oi, Júlio, muda alguma coisa eu achar um incentro fazendo círculo ou fazendo pelas bissetrizes? Não, é a mesma coisa, Yuri. Você Tá. pode encontrar um incentro pelas 2 formas. Mas, tipo assim, Ah, vamos supor que eu faça pela circunferência. Essa circunferência vai me ajudar em alguma coisa depois no exercício? pode ajudar, pode ajudar. E às vezes não. Aí depende de cada exercício, Yuri. Tem exercício que o simples fato de você saber que é a bissetriz já vai te ajudar a pensar que os ângulos são iguais. E isso pode ser importante para o problema. Aí assim, tipo, foda-se a circunferência, entendeu? Tipo assim, eu não preciso da circunferência. Ficaria assim. Às Ah, vezes, sim. às vezes é um problema só de ângulo, entendeu? Ah, é um problema que falou que tem bissetriz e que é importante o ângulo ser igual. É assim, a circunferência não interessa. E tem problema, às vezes, que vai falar da circunferência e, às vezes, Yuri, vai pedir até o raio dessa circunferência. A gente vai ver na aula de Ah, áreas, tá. mais futuramente, daqui a umas aulinhas, a gente vai usar essa bolinha para algumas coisas. Então, pode ser que a circunferência seja interessante, sim. Então, depende Beleza. de cada exercício. Valeu, Júlio. Me fizeram... acho que foi, não sei se... A Júlia tinha me feito uma pergunta, agora que eu vi, Júlia. Todas as bases médias são do mesmo tamanho? Não, Júlia. Só te respondendo aí, tá? As bases médias têm tamanhos diferentes, tá? Desculpa aí, só agora que eu vi sua pergunta. E elas são proporcionais aos lados. É proporcional aos lados. As bases médias, elas são a metade de cada base normal. Deixa eu voltar lá só para... Então, mas aí se for equilátero, vai ser tudo igual. Não, no equilátero é tudo igual. Então, por exemplo, a Júlia me perguntou, as bases médias são do mesmo tamanho? Não, não são. Só que, por exemplo, ó, MN é a metade da base de baixo. Entendi. NL é a metade desse lado da esquerda aqui, ó. E ML é a metade do lado da direita. Então, por exemplo, é o que eu disse, ó, se embaixo for 8, aqui na esquerda for 4, aqui for 6, então vai ser tudo a metade aqui, ó, vai ser 2, 3 e 4. Mais ou menos essa ideia. Tá bom, Júlio? Valeu. Eu não tinha visto a pergunta antes. Pessoal, sobre incentro, quer perguntar alguma coisa? Podemos passar? Vocês aí estão copiando. Acho que pode passar, Júlio.
Então, beleza. Galerinha, esse é importante também. Estamos acabando já, tá? Ó, baricentro de um triângulo. Muito, muito importante isso aqui, beleza? Esse conceito nós vamos falar muito durante nossas aulas. O que é o baricentro de um triângulo? Vamos lá de novo, ó. Pega um triângulo. Vamos voltar no nosso triângulo bonitinho de novo. ABC. Vou chamar os lados, os pontinhos de ABC. Vou dar nome aos bois aqui agora, tá? Vou dar o nome aos bois aqui agora. Galera, pensa comigo que eu pegue o ponto médio do lado BC. De novo, hein, ó. Ponto médio do lado BC. Tem a ver com ponto médio de novo, hein, turma? Se eu ligar o A até o L, tá vendo, ó? Liguei o ponto A lá de cima até o ponto L ali de baixo. Gente, agora não é bissetriz, hein? É outro esquema. Bissetriz dividiu o ângulo ao meio. Agora não. Eu peguei o ponto médio e desenhei essa linha aqui, ó. Essa linha recebe o nome de mediana. Então, isso que é uma mediana, turma. Ok? Então, vamos lá. Quem quiser conceituar aí, o que é mediana, Júlio? É o segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Tá aí, ó. Esse que é o conceito de mediana. É o segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, essa linha laranja é uma mediana do triângulo. Perfeito? Turma, mas eu posso fazer isso com o outro lado. Então, vamos lá, ó. Pega o lado AC, divide ele ao meio de novo. Então, esse ponto vermelhinho é outro ponto médio. E agora, eu vou chamar de ponto N de nariz. Tá? Aí, se eu ligar B até N, eu acabei de achar outra mediana. Então, ali é outro ponto médio, tá vendo? Então, BN de nariz também é uma mediana. Estão entendendo o esqueminha, turma? Então, eu peguei o ponto médio de baixo e formei a mediana. Nem é laranja essa cor aqui, né? É uma cor bege, uma cor meio marrom, meio apagado. Aí, peguei um outro ponto N vermelho e liguei outra mediana aqui, tá vendo? Beleza, Júlio. E já deu para entender, galera, que eu vou fazer lá de novo. Ó, outro ponto médio, que eu chamei de M de Margarida, e vamos desenhar uma outra mediana verdinha aqui, tá vendo? Ó? Então, CM é uma outra mediana. Fechou, turminha? Não sei se vocês estão percebendo, galera, cada elemento de um triângulo se preocupa com uma coisa diferente. Tá? Para eu formar o incentro, eu desenhei as bissetrizes. Agora, para eu desenhar, né, para eu achar o baricentro, que é esse pontinho do meio aqui, ó, eu estou desenhando as medianas. Bom, todo mundo sacou o que é uma mediana? Pessoinhas, todo triângulo tem 3 medianas. Igualzinho esse que eu desenhei. Todo triângulo possui 3 medianas. Certo? Todo triângulo possui 3 medianas. E elas se encontram naquele ponto do meio preto lá, ó, chamado de baricentro. Na geometria, galera, a gente acostuma a dar o símbolo G para o baricentro, tá? Por que G, Júlio? Porque é o centro de gravidade do triângulo. Tá bom? Então, ó, as medianas se encontram num ponto chamado, de novo tá errado aqui, baricentro. Tá bom? Então, as medianas se encontram num ponto chamado de baricentro. Ah, Júlio, então eu entendi. O que é o baricentro? É o ponto de encontro das medianas.
Tem alguma propriedade legal para eu saber? Tem. Tem uma propriedade muito interessante aqui para a gente saber. Gente, cada ponto importante que eu estou mostrando para vocês tem uma propriedade diferente, tá? Então, qual que é o lance do incentro? O que o incentro tem de legal? Ele é o centro da bolinha que fica dentro do triângulo. Tá. O que o baricentro tem de legal? Baricentro tem nada a ver com bolinha, tá, gente? Tem nada a ver com circunferência. O baricentro funciona assim, ó. Qual que é a propriedade legal que ele tem de importante? Anota aí quem quiser, ó. O baricentro, ele divide cada mediana em duas partes em que a maior é o dobro da menor. Então, de novo, ó, o baricentro divide cada mediana em duas partes em que a maior é o dobro da menor. A gente tinha estudado isso lá no segundo ano, galera, lá no ano passado. Então, por exemplo, quer ver? Por exemplo, se eu pegar a mediana AL, presta atenção aqui na figura, turma, ó. Pega a mediana AL. A parte AG é o dobro da parte GL. É isso que quer dizer essa regra, tá? A parte AG é o dobro da GL. Isso aqui eu deixei só como exemplo, tá, turma? Mas se eu pegar as outras medianas, isso também acontece, tá? BG é o dobro de GN e CG é o dobro de GN. Então, toda vez que falar em baricentro, eu vou lembrar que existe essa proporção de 2:1, tá? A parte maior é sempre o dobro da parte menor. A parte maior é sempre o dobro da parte menor. Ok, moçadinha? Beleza pura? Belezura. Alguém está copiando as coisas? Aham. Tá dando tempo? Eu tô, mas já copiei. Vocês estão copiando tudo malemar, né? Tudo meia boca. Tem no caderno do ano passado. E tem no caderno ano Aí passado eu só também. tô completando. Show de bola, beleza. Mas se estiver rápido, quiser vai mais devagar, vocês falam, tá, galerinha? Vamos freando aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso passar? Tranquilo? Pode passar. Que voz de sono, hein? Essas horas da manhã, não, 10 aulas de exatas hoje. Pessoal, estamos acabando a nossa primeira aulinha já, tá? Daqui a pouco eu libero vocês. Só vou fazer mais isso aqui e fazer um exercício de exemplo. Eu acho que eu vou fazer um exercício pra gente. Ô, turminha, propriedade da mediana de um triângulo retângulo. Isso aqui é interessante, hein? Isso que eu vou falar aqui para vocês agora já caiu na prova da Unifenas 65.000 vezes. Pega um triângulo retângulo. Eu ainda estou dentro de baricentro, tá? Estou falando de mediana ainda. Pega um triângulo retângulo. Faz de conta que o ângulo reto está ali em cima, tá? Vou chamar de ABC. O ângulo reto está lá em cima, ó. Show de bola? Então, tem um triângulo retângulo e casqueio o ângulo reto aqui em cima. Vai acompanhando aí. Galera, pega o ponto médio da hipotenusa. Vocês estão ligados que BC é a hipotenusa? É sim, professor. Por que BC é a hipotenusa? É oposto ao ângulo reto, ó. Então, pega o meio dela. O que é o M mesmo? É o ponto médio, concorda? Então lá, M é o ponto médio. Estou querendo que M seja o ponto médio. Ora, então, se ele é o ponto médio, você está ligado que ele vai dividir a hipotenusa em duas partes iguais. Vai acompanhando aí.
Então, peguei a hipotenusa, dividi ela ao meio e marquei ali só para a gente saber que essas duas partes são iguais. Agora eu vou ligar o A ao M. Quem que é essa linha AM, gente? A mediana. É a mediana. É uma das medianas, na verdade, né? É a mediana que vai aonde, Júlio? É a mediana que vai na hipotenusa. Beleza? Ó, é a mediana que sai lá do ângulo reto e vai na hipotenusa. Então, a M é uma mediana. Legal, professor. A M é uma mediana. Pessoinhas, a propriedade diz que esta mediana equivale a exatamente a essas duas partes aqui, ó. Esta que é a propriedade. Então, Júlia, eu vou escrever, tá? Vai estar escrito aqui, mas a propriedade é assim, ó. Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo e que eu traçar a mediana que vai na hipotenusa, o tamanho dessa mediana equivale exatamente a esses dois pedaços que a hipotenusa foi dividida. Isso que é a propriedade da mediana de um triângulo retângulo. Eu escrevi aqui em verdinho, ó, em caixa verdinha. AM é igual a MC, que é igual a... Ixi, eu repeti aqui, não é AM não, tá, gente? Seria AM igual a MC igual a MB. É um MB aqui no final, tá? Enfim, galera, tem os risquinhos aí, ó. Todos esses três... Repete a teoria. Oi? A mediana equivale aos dois pedaços em que a... Fala de novo. A mediana equivale aos dois pedaços em que... Apareceu, obrigada. Apareceu. A medida da mediana relativa à hipotenusa é igual a metade do seu valor. Eu pus entre parênteses ali só para enfatizar que é a hipotenusa. Ô, Júlio, no lugar de AM, o quê? Aqui no lugar de AM, ó, o primeiro é AM mesmo. Aqui seria MC e BM. Ah, tá bom, obrigada. Vou consertar aqui, ó, para ficar bonitinho. Opa. Pronto. A AM é igual a MC, que é igual a BM. Pessoal, todo mundo entendeu essa frase? Então, ó, a medida da mediana relativa à hipotenusa é igual a metade do seu valor. Tipo assim, resumindo a história. Se a hipotenusa inteira vale 10, cada parte dessa vale 5 e a mediana vai acabar valendo 5 também. Gente, mas isso só acontece quando o triângulo é retângulo, tá? E só... Mãe, eu tô assistindo aula! Quem que tá bravo aí? É a Lia? Tava ligado, desculpa. Não, tranquilo, de boa. Engraçado. Fala pra sua mãe que tá assistindo aula, já que você vai. Galera, e só a título de lembrar, tá? Só para vocês terem ideia do porquê, para não ficar uma coisa decoreba, por que que isso acontece? Da onde que saiu essa regra? Saiu dessa figura aqui, turminha, ó. Se você pegar esse triângulo grande que eu desenhei, tá vendo? Como se fosse esse cinzinho aqui. Se você desenhar um círculo fora dele, esse ponto M estaria bem no meio do círculo aqui, ó. E a mediana seria o raio. Tá vendo? Então, esta figurinha aqui, ilustra o porquê dessa propriedade, tá? Porque no fundo, quando eu consigo colocar um triângulo retângulo dentro de um círculo, a hipotenusa fica bem no diâmetro e cada parte dessa é o raio. Tá vendo? Ó? Essa parte da esquerda é o raio, a parte da direita é o raio e a mediana acaba sendo um raio. Por isso que existe esta propriedade. Tudo bem, turma? Ok. Posso ir tranquilo para a gente terminar a aula? Esse círculo, ele tá circunscrito? Esse círculo está circunscrito ao triângulo. Muito bem. Ah, tá. O círculo Obrigada. está circunscrito ao triângulo.
Obrigada. Gente, para eu... Hã? Alguém falou alguma coisa? Maurício aqui. Fala, Maurício. Você vai disponibilizar esses slides depois? Posso disponibilizar para vocês. Eu deixo no grupo de vocês depois lá. Ô, Ok, Júlio, Oi. eu não entendi essa bolinha. É Lia, né? É. Ô, Lia, essa bolinha, eu só quis te mostrar o porquê que existe essa propriedade aqui, ó. Pensa nesse triângulo grande, Lia. Pensa que você pega esse triângulo grande e enfia ele aqui dentro da bolinha, tá vendo? Então, esse triângulo cinza é como se fosse o grande. Quando eu pego um triângulo retângulo, Lia, e jogo ele dentro de uma bolinha, acontece duas coisas interessantes. Primeiro, a hipotenusa, ela fica bem no diâmetro, tá vendo? Ó? Como se aqui na esquerda fosse o ponto B de bola e aqui na direita fosse o ponto C de casa. E além disso, Lia, o ponto médio, que é o verdinho aqui, ó, ele fica bem no meio da circunferência. Então é como se eu encaixasse esse triângulo grande dentro dessa bolinha. E aí o que acontece, ó? Essas três medidas, tanto essa que vai aqui para cima, quanto a que vai para a direita, quanto a que vai para a esquerda, são os raios das bolinhas. Por isso que essas três medidas são iguais. Ah, entendi. Obrigada. Tá perguntando assim, Júlio, por que existe essa propriedade? É por causa desse esquema, entendeu? É raio, raio, raio. Clareou? Aham, obrigada. De nada. Gente, para eu encerrar a aula, para a gente acabar, aí à tarde a gente continua mais um pouquinho, eu vou fazer esse exercício aqui, tá? Esse exercício me fizeram a pergunta dele. Acho que me perguntaram como é que resolvia. Aí eu vou fazer e a gente termina, tá? É o exercício 9, que está na página 32. É o exercício 9 da página 32. Não consegui fazer, tentei de todo jeito. Ótimo, vamos fazer agora. Cara, tem que usar permutação, ô, Júlio. Na Oi, resolução, como é que é? na resolução da apostila tá com permuta? Esse exercício? Acho que sim. Mas você está na parte de geometria? Aham. Você está no livro de geometria? Sim, senhor. Você está na página 32 e você fala que não tem esse exercício? Não, tem. Que Não, você tem. tá... Só que a resolução dele não é tão assim geometria, né? Foge um pouco da geometria. Ele entra em outra área. Mais ou menos. A gente vai usar geometria nele, sim. É que depois cai no sistema, né? Uhum. Mas tem a ver com geometria, sim. Se a gente não quiser por geometria, a gente não consegue, não. Bom, vamos ver aqui qualquer coisa você comenta aí. Vamos desenhar primeiro, né, turma? Ele fala que tem um triângulo OYZ. Ó, no triângulo OYZ, o ângulo interno O é igual a 90 graus. Tá? Então tá aqui, ó. Ponto O vou pôr aqui em cima, YZ embaixo, e o ângulo O de 90 graus. Tá bom? Eu tô interpretando o enunciado. E H, ó, o ponto H no lado YZ, tá vendo aqui o lado YZ, gente? Eu vou pôr um ponto H aqui embaixo, ó. É o pé da altura traçada do vértice O. Então, lá, do vértice O, vou traçar o H aqui. Então, esse aqui vai ser o pé da altura. Show de bola? Então, vamos lá de novo. Ó. Eu desenhei o triângulo OYZ. O ângulo reto eu pus lá no O, né? Que ele falou que o ângulo O era de 90 graus. O ponto H é o pé da altura. Então, esse ângulo aqui de baixo é reto também, concorda comigo? A altura tem que formar ângulo reto, não é? E M é o ponto médio do lado YZ. Então, ó, OA é a altura e M
é o ponto médio do lado YZ. Gente, eu estou lendo o exercício e interpretando. Vê se até aí tá certo. Vê se a leitura do texto, por enquanto, tá tudo bem. Certo, turma? Certo. Tá. Se y menos 2z é igual a 10 graus, isso aqui é uma dica, tá, gente? Vou deixar ela quietinha aqui por enquanto. Aí ele escreveu, só para não ter dúvida, ó, a diferença entre a medida do ângulo interno y é 2 vezes a medida do ângulo interno z. Não, falei errado. A diferença entre a medida do ângulo interno y e 2 vezes a medida do ângulo interno z é igual a 10. Isso aqui é só para encher linguiça, né? Ele só explicou o que é isso aqui, ó. O ângulo y menos 2 vezes o ângulo z dá 10 graus. Então, qual é a medida do ângulo HOM? Vamos desenhar, gente? Ó, vamos ligar de O até M. Gente, vocês concordam que se eu ligar de O até M vai ser uma mediana? Por que mesmo que é mediana, Júlia? Porque o ponto M era o ponto médio. Ele quer saber quanto vale o ângulo HOM, que é esse alfinho aqui que eu marquei, ó. Terceiro ano, o primeiro passo era esse, tá? Era eu ler a questão e interpretar o enunciado. Desenhar. E não era tão fácil assim. Júlio, eu olhei aqui, eu tava olhando em outro exercício. Ah, tá. Não, beleza. Você achou esse aí que a gente está comentando? E achei. Não, beleza, então. Terceiro ano, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu o desenho? Olhem com carinho, se não entenderam, me pergunta. A primeira parte era desenhar. Vocês querem que a gente para por aqui, a gente termine isso à tarde, para não atrasar a próxima aula? A gente precisa descansar um pouquinho? Porque demora um pouquinho para terminar de resolver. Pode ser? Acho que é melhor. Pode. Melhor, porque Pode. senão a gente vai ficar muito Eu acho cansado. Então, ó, Tranquilo, vou pode ser. parar por aqui e à tarde eu termino esse exercício e a gente faz mais. Valeu, É Júlio. melhor. E vocês respiram um pouquinho para a próxima aula, tá bom? Valeu, Julião. Então, à tarde, Obrigado, o quarto tá Obrigada, Júlio. de nada. Até à tarde, então. Quem for assistir a aula. Até, tchau, Júlio. Até mais. Até mais. Júlio, Júlio, você vai disponibilizar essa aula? Posso. Eu deixo no grupo para vocês. Depois que eu terminar, eu mando os slides para vocês. Tá bom, então. Não, mas e a aula que você gravou? Também. Eu só preciso agora descobrir para onde que ela vai. Eu vou achar para onde que ela vai e já... Ah, tá bom. Obrigada. De nada. ô Júlio, Oi. você vai assinar o Zoom. Vou. Você gostou? Essa semana eu vou terminar eu vou formalizar. Não deu tempo, tô tão corrido minha vida. Tô perdendo muito tempo para preparar a aula, entendeu? Então, essa semana eu vou fazer isso. Aí nós vamos ter um Zoom ilimitado aí, bonitinho. Demorou. Fechou? Fechou, show de bola. Você já parou de gravar, não, né? Não, para agora. Pronto.